Olá, eu sou a Bruna, sou bolsista do PIBID e agora a gente vai fazer a correção do PET 2, semana 5, para o 7º ano, no qual ele vem tratar do conceito de frações. Então vamos lá, primeira questão. A primeira questão ela é relativamente simples, que fala assim, ó. A bandeira do Aurora Futebol Clube é formada de 15 quadrados de mesmo tamanho, pintados com as cores branca, azul e amarelo, conforme mostra o desenho. A fração que representa a porção da área da bandeira que deverá ser pintada da cor branca é. Então aqui a gente basta lembrar que fração ela sempre vai ser representada pela parte de um todo. O nosso todo aqui, olha, ele falou que são os 15 quadrados, né? A gente tem um total aí de 15 quadrados. E ele quer saber quantos são de cor branca. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 quinzeavos, letra C. Bem simplesinho a imagem de representação mesmo de frações. Segunda questão. Em um campus do Colégio Pedro II, foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 180 estudantes com idades entre 9 e 15 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. Os resultados apontaram que 1/4 desses estudantes preferia o Facebook, 1/3 o Instagram e o restante o Twitter. A fração que corresponde à quantidade dos estudantes que declararam a preferência pelo Twitter é... Então vamos lá, a gente tem que 1/4 prefere o Facebook e que 1/3 prefere o Instagram. Então vamos ver quantas pessoas, né, qual fração que representa a quantidade de pessoas que preferem esses dois. Então o que a gente pode fazer aqui para somar essas duas frações? A gente vai multiplicar esses dois denominadores, então 4 vezes 3, e aqui a gente vai multiplicar de forma cruzada e somar. Então, 1 vezes 3 mais 4 vezes 1. Então, 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, nós temos que 7/12 das pessoas preferem Facebook e Instagram. Como eu já tenho 7 no nosso numerador, eu preciso chegar no 12, né? Para eu ficar no 12 sobre 12. Do 7 para o 12, faltam 5. Então, 5 do total 12 preferem o Twitter. Né? Isso aí está aqui na nossa letra C. Questão 3. Questãozinha aí do Enem. André, Carlos e Fábio estudam em uma mesma escola e deseja saber quem mora mais perto. André mora a 25 avos de 1 quilômetro da escola. Então, André mora a 1 sobre 25 quilômetros. Carlos mora a 6/4 de 1 quilômetro. Então, 6/4 de 1 quilômetro. E já Fábio mora a 4/6 de 1 quilômetro. A ordenação dos estudantes, de acordo com a ordem decrescente das distâncias, é. Então, o que vocês têm que entender é que quanto maior o denominador, certo? Menor vai ser sua resposta. Por exemplo, se eu tiver 100 dividido por 50, a minha resposta vai ser 2, certo? Agora, se eu tiver 100 dividido por 5, o meu resultado já vai ser 20. Então, quando o meu denominador é grande, o meu resultado é pequeno. Quando o meu denominador é pequeno, meu resultado é grande. Então, a gente pode utilizar isso aí como base, olha. Como o meu denominador aqui é grande, o meu resultado vai ser pequeno. Então, a gente pode ter aqui que André é o que mora mais perto da escola. Né? Ele quer que a gente coloque em ordem decrescente, ou seja, do mais longe para o mais perto. Então, André é o que mora mais perto. Então, ele vai ser o último aqui, olha. Tá bom? Agora,
Agora, quem vai morar mais perto aqui? Vai ser o Fábio, olha. Olha o denominador, certo? Agora o Fábio e depois o Carlos. Então, nossa resposta aqui, letra D. Questão 4. Também questãozinha de Enem, fala assim, olha. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km da sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto, o último posto disponível para reabastecimento fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e uma na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também o combustível suficiente para se deslocar por 200 km do seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motorista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, para que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Então, beleza. Ele vai fazer uma viagem, olha, de 500 km, certo? E o tanque da moto dele faz 5 litros a cada 100 km. Então, se eu vou viajar 500 km, então só de viagem, eu vou precisar, só para fazer esses 500 quilômetros, eu vou precisar de 25 litros, né? 5 vezes 5. Ok? Além disso, ele precisa ter combustível ainda para andar mais 200 quilômetros na cidade. Como a cada 5 litros ele faz 100 quilômetros, eu ainda preciso ter mais 10 litros. Porém, eu preciso, fazer o segundo reabastecimento, que é 80 quilômetros da minha cidade. Então, se para 100 quilômetros eu gasto 5 litros, para 80 quilômetros eu vou gastar quantos litros? Então, fazendo aqui minha regrinha de 3, olha, 100x é igual a 80 vezes 5, que é 400. Então, x é igual a 400 sobre 100, que é igual a 4. Então, a gente vai gastar aqui mais 4 litros somente para ele conseguir chegar no posto da volta, tá? Então, aqui a gente vai precisar, olha, 25, 9 e aqui 39 litros no total. Porém, falou que o tanque da moto dele tem capacidade aqui, ó, para 22 litros. Então, vamos tirar esses 22 litros aqui. Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 1. Então, ele precisa colocar aí, no mínimo, 17 litros, letra C. Questão 5. Também de Enem, fala o seguinte. Um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e um bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Então, olha, 7/8 de 48, a gente pode ver aqui quantos foram pré-selecionados. Então, 48, dividido por 8 dá 6. 8 dividido por 8 dá 1. 6 vezes 7 dá igual 42. Então, até então, a gente tem 42 alunos pré-selecionados. Dos pré-selecionados, meio tem estatura igual ou superior à mínima exigida. Então, vamos ver quanto que é a metade de 42. Então, 42 dividido por 2 é igual a 21. E destes, 2/3 têm um bom preparo físico. Agora, a gente calcula quanto que vale 2/3 do valor encontrado anteriormente, de 21. Então, 21 dividido por 3 dá 7. 3 dividido por 3 é 1. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, a quantidade selecionada de candidatos foi igual a 14, letra B.
E para finalizar, a questão 6, Paula comprou 2 pacotes de sorvete, ambos com a mesma quantidade. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de a quantidade de sorvete do sabor chocolate é. Então, o primeiro que ela comprou aqui, olha, nós temos um pote dividido em 3 sabores iguais. E o de chocolate representa um sabor desses 3. No segundo, nós temos um pote dividido entre 2 sabores. E o de chocolate representa um desses 2 sabores. Agora basta a gente somar e ver quanto que o de chocolate representa. Vamos multiplicar aqui os nossos denominadores, 3 vezes 2, e multiplicar aqui também de forma cruzada. 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então aqui nós temos 5/6 é a fração que corresponde à quantidade de chocolate, do sorvete de chocolate aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição.